para uma breve meditação da palavra do Senhor. Aleluia. Versículo de número 11 a seguir, que diz assim: os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Vou ler um texto um pouquinho longo aqui. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Diga comigo assim: Barrabás. Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual destes dois quereis vós que solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Diga comigo assim: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos, dizendo diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Diga comigo: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, despindo, cobriram com a capa escarlate, e tecendo a coroa de espinhos, puseram-os lá na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhou diante dele, e escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça de Jesus. E depois de haveres escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Aleluia. Versículo de número 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparastes? Louvado seja Deus. Agora nós vamos para o livro de Marcos, gente. Livro de Marcos, capítulo de número 8 e versículo 34. E aqui nós encerramos a leitura, que a Bíblia vai dizer, Marcos 8, 34. Quem encontrou diz amém. Amém. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo ele escreveu, Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém? Diga comigo: negue-se, siga-me, perde.
Amém. Pode se assentar, os obreiros também. Quiser se assentar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Nessa ceia eu te louvo e te agradeço por tudo, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Meus irmãos, a palavra é rápida. Se nós estudarmos um pouco sobre o poder do sangue, nós vamos descobrir que o sangue, em toda a Bíblia, ele tem um significado, um simbolismo forte. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão matou 1000 animais em holocausto a Deus. E Deus recebeu o sacrifício de Salomão. E Deus colocou Salomão, irmãos, e falou com ele: pede o que queres que eu te darei. E Salomão falou assim: Deus, eu quero sabedoria. E Deus concedeu Salomão. Lá na frente, irmão, Saul, me chama a atenção que há 2 tipos de sacrifício. Existe o sacrifício que agrada a Deus, e existe o sacrifício que não agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício que é feito de acordo à vontade e de acordo com aquilo que a palavra manda. Se a palavra manda a gente, irmãos, fazer alguma coisa, siga ao pé da letra tudo que a palavra de Deus te mandar. A Bíblia diz que Saul, irmão, certa feita, ele sai para a guerra, e quando ele chega lá, irmãos, ele pega os animais. Deus fala com Saul, Saul, é para matar todos os animais e todos os inimigos. Saul, além de não matar, irmãos, ele pega os animais e sacrifica. O sacrifício não era o ofício do rei, o sacrifício era o ofício do sacerdote, que era, no caso, Samuel e outros que estavam ali em Israel. Quando Saul sacrifica, Samuel chega diante dele e fala assim: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras de carneiro. Em outras palavras, a obediência, irmãos, ela é a chave para a gente agradar a Deus em tudo. Se você não leva uma vida de obediência ao seu pai, se você não leva uma vida de obediência ao seu Deus e a todo regime de leis que existe aqui nessa terra, eu estou pecando, eu estou desobedecendo. Então Deus, irmãos, nos traz aqui a importância do sangue no Velho Testamento. Mas o sangue, ele era o sangue derramado na vida de animais. Animais perdiam a vida por causa dos homens daquela época. Só que Jesus, irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele foi enviado a essa terra para que todo aquele que nele crê não, mas que tenha vida. Ou seja, Jesus enviou o melhor que ele tinha no céu por causa nossa, por causa de você. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele cresce e ele começa a fazer o que ele foi enviado para fazer. Ele era obediente, ele era um filho obediente. Só que Jesus, irmãos, quando ele está cumprindo 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, o ministério do nosso Senhor, quando ele está na etapa final, irmãos, Jesus, ele sofre muito. O nosso Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Quem dá valor ao seu pai e sua mãe? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Teve um dia na igreja, sabe o que nós achamos na salva lá da igreja de Montes Claros? Uma aliança. Nossa, é uma aliança e tinha um nome, fulano e Beltrano, e nós fomos atrás. Por que você jogou essa aliança lá? Não, eu dei de oferta. Mas só falou: mas sua aliança? Sim, minha aliança. Deus não recebe essa oferta, nós falamos com ela. Nós falamos: toma aqui sua aliança, porque isso aqui não pode ser negociável. Ou seja, irmãos, a melhor oferta que nós trazemos para Deus, até a oferta nós temos. A Bíblia fala que Deus não recebe qualquer oferta. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Imagina ofertar com
comum convém, igreja. Essa pessoa devolveu a aliança e nós devolvemos para ela, porque uma aliança não é para ser devolvida de oferta, mas é para ser apresentada a Deus como símbolo de amor entre duas pessoas. O que eu quero te dizer com isso é que Deus pegou o seu melhor e deu de oferta nessa terra por amor a todos nós que estamos aqui. Eu perguntei: quem ama seu pai e sua mãe diz amém? Amém. Quem acha que o seu pai e sua mãe sofreu para te criar diz amém? Amém. A maioria diz amém, sabe por quê? O pai, ele quer dar o melhor para o seu filho. O pai, irmãos, ele para dar o alimento para o seu filho, ele cata lixo. Ele sai catando lixo na rua aí. Ele pega peso. Às vezes doente ele vai trabalhar. Por quê? Porque ele ama seu filho. Ele se sacrifica pelo seu filho. Ele paga um preço pelo seu filho. Deus, irmãos, nos ama tanto que Ele pegou o melhor que Ele tinha lá no céu, o seu único filho, por amor a nós que somos pecadores, que somos infiéis, que somos injustos, que somos cheios de pecado, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, se você está nesse culto de ceia, a primeira coisa que eu te digo: Jesus, Ele te amou primeiro. Antes de você vir aqui, Ele te amou com amor eterno. Esse amor de Jesus, ele é insubstituível. A Bíblia fala assim: ainda, sabe o que é essa palavra ainda, irmãos? Ainda que existe um amor grande, ainda que o amor de mãe seja grande, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é maior. Esse amor, ele é tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que quando prende nosso Senhor, pega ele, irmãos, dá chicote lá, com um cartigo, pegou o chicote tinha chumbos na ponta, e tinha pedaços de ossos na ponta, e pedaços de ferro, e quando batia no nosso Senhor, tirou a roupa dele, despiu ele da sua roupa, fez dele um homem com vergonha, porque o judeu não anda sem roupa, o judeu ele anda coberto do pé até a cabeça. Despiu o nosso Senhor e falou assim: além de fazer ele passar vergonha, chicoteia ele. Virou as costas e vinha aquela chicote. E quando puxava, irmãos, os ossos entravam na pele, nas costas do nosso Senhor. E quando puxava, as chagas, a carne arrancava junto. Aquele chicote não era de Jesus. Aquele chicote era para nós. Mas ele falou: pai, deixa que eu vou levar chicotada por causa deles. Eles não vão aguentar, eles vão recuar, eles vão desistir, eles vão parar. Mas eu sei que o Senhor me chamou, e eu sei a minha missão. Jesus pode chicotear o mestre até ele não aguentar. Depois de chicotear, pegou, teceu uma coroa de espinhos, ó. Alguns falam que os espinhos tinham 2,5 centímetros. Outros falam que tinha quase 10 centímetros. Não sei. Mas eu sei que colocaram uma coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor, e o sangue descia. Pegou uma capa de escarlate, colocou nas costas dele. Pegou um pedaço de cano, colocou na mão dele e se dobrou diante dele. Escarneciam dele, dizendo assim: cadê o rei? Cadê o rei? Você não é rei, por que você está apanhando? Só que eles não compreendiam os mistérios do reino de Deus. Jesus, irmãos, ele sofre, além de sofrer, pega o nosso Senhor, leva diante do governador. E o governador agora pergunta: tinha um costume, irmãos, que na Páscoa, na festa, soltar um prisioneiro. O governador querendo aliviar o nosso Senhor, mas ele não queria esse alívio. Falou assim: eu vou soltar um prisioneiro, vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? Diga comigo: Barrabás. Sabe quem era Barrabás ali, gente? Barrabás representa eu e você. Pastor, eu não sou ladrão, mas nós representamos Barrabás, sabe por quê?
aquela cruz era de Barrabás. Aquela cruz não era do nosso meio nazareno, do nosso Senhor, do Raboni. Não. Aquela cruz era nossa. Barrabás tinha que carregar aquela cruz. Mas só que Jesus, irmãos, teve o nome gritado, porque os anciãos, os sacerdotes daquela época se levantaram contra o nosso Senhor e falaram: crucifica Jesus e solta Barrabás o ladrão, Barrabás o bandido, Barrabás que não vale nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: essa cruz pesada era nossa, era sua, era minha, era do mundo inteiro. Mas Jesus falou: eu pego todo o pecado do mundo, coloco sobre a minha vida. Essa cruz era nossa, mas Jesus te disse assim nessa noite: eu te amei, que eu sofri, carreguei uma cruz pesada que era sua. Irmãos, aquela cruz não era de Jesus. Agora ele carrega essa cruz até um lugar chamado Gólgota, Monte de Caveira. Eu estou quase acabando. Só que me chama a atenção em Marcos 8:34, que diz assim: pegaram o nosso Senhor, irmãos, e levaram ele até o Monte Caveira. Quando ele chegou lá com aquela cruz pesada, irmãos, pegaram o nosso Senhor, abriram o braço dele naquela cruz, escoraram o pezinho dele lá embaixo naquela cruz, e foi com um prego aqui, ó, no meio das mãos dele, na outra, nos pés, 3 pregos. 3 pregos o nosso Senhor, Ele aguentou naquela cruz por causa nossa. E a Bíblia diz, irmãos, que esses 3 pregos, ele pode representar muita coisa. Mas eu quero te dizer que nessa noite, em Marcos 8:34, diz assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, ou seja, quem quer Jesus aí diz amém. Amém. Tem certeza? Quem quer Jesus e diz amém? Amém. Tem certeza? Amém. A Bíblia vai falar, irmãos, que Jesus tem 3 pregos para você. O primeiro prego: negue-se a si mesmo. Jesus, ele teve que negar o seu eu para ser pregado naquela cruz. É tempo de nós também, irmãos, negar nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso egoísmo, a nossa vontade de fazer algo que não agrada a Deus e cumprir em nossa vida a vontade do Senhor. Está na hora de nós pararmos e fazer assim: Jesus, qual é a sua vontade para mim, Jesus? O prego, irmãos, da negação, ela foi pregada ali. Jesus teve que negar a si mesmo, a sua vontade. Jesus, ele diz assim: tudo que o meu Pai mandou eu fazer, eu vou fazer. E agora eu te pergunto: será que nós como igreja estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Não estou te dizendo, irmãos, que você vai ficar pregado numa cruz, mas existe, irmãos, uma renúncia. Nós temos que negar nós mesmos.